Débora, boa tarde pra você, Fábio. Assim, começar falando um pouquinho lá do Vasco. O Vasco tem começado bem, começou bem o Campeonato Carioca. Os 4 principais clubes do Rio estão em primeiros lá, os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca. E ontem o Vasco conseguiu vencer o Bangu por 2-0, o Botafogo também venceu o Resende por 2-1. Fluminense em primeiro colocado com 18, Flamengo o segundo com 16, Vasco 16 e Botafogo 16. Botafogo, todo mundo sabe dessa nova gestão e tudo mais. O Vasco também com time novo. Fazer um destaque aqui individual, além, obviamente, da qualidade técnica que o Neném tem. Jogador extremamente experiente, tá fazendo o Vasco jogar e jogar bem. Mas o Gabriel Peck, um jovem jogador que, uma grata surpresa, um canhoto, jogador... Vocês vão entender porque eu tô falando por causa desse estilo de jogador que busca jogada individual, mano a mano, mesmo tendo liberdade ou não, às vezes pressionado, ele tenta o drible, que eu acho isso muito, muito legal por parte dele. O Luiz Henrique, que é um outro jogador que eu falo muito, que é do Fluminense, também tem esse tipo de característica, então é legal ver jogador com essa coragem de tentar o drible. Por que eu tô falando isso? Vindo pra São Paulo, ontem a Band News FM, a Rádio Band News FM... porque eu era assim. Porque eu era assim. E sinto saudade. Porque ontem, enfim, fizemos o jogo do São Paulo no Morumbi, com um pouco mais de 15 mil pessoas, Marcelo Duó, Aline, Bruno Camarão, eu ali nos comentários. E, cara, eu fiquei com uma sensação de que o São Paulo não tem solução, assim, para alguns tipos de jogos. Especificamente o jogo de ontem contra a Inter de Limeira, que abriu mão de jogar, abriu mão de assustar o São Paulo no sistema defensivo. Houve um momento ali, principalmente nos últimos 10 minutos, tinha uma linha de 7 jogadores na intermediária da Inter de Limeira. Obviamente é algo que já tinha planejado o treinador da Inter de Limeira, fechar a casinha, tentar de repente explorar um contra-ataque, mas nem isso aconteceu. Então, como eu estava falando do Gabriel Peck, que tem essa característica, ontem faltou isso para o São Paulo. O São Paulo girava a bola do lado direito pro lado esquerdo pro lado direito, não tinha infiltração, não tinha profundidade. Um pouco de profundidade pelo lado direito com o Rafinha e principalmente com o Marquinhos, né? O Nicão ainda também tá sentindo esse início de temporada, né? Vale lembrar que o Nicão ficou muitos anos jogando pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma cultura já de alguns anos de colocar ali o sub-20, sub-19, sub-21 para disputa do estadual, né? Então o Nicão começa a jogar no 3º, 4º mês do ano, assim, né? Então ele tem toda uma preparação totalmente diferente do que qualquer outro estadual. Então ele chega no Paulista já tendo que jogar no 1º mês. Enfim, 2º mês, né? E eu acho que ele tá sentindo essa questão. Mais uma vez, ontem ele foi titular e fez um jogo discreto. Mas as melhores jogadas, com mais intensidade, o São Paulo teve por esse lado. Com ele, com o Marquinhos, com o Rafinha, que fez uma boa partida. E do lado esquerdo com o Léo Pelé, que na teoria, pelo menos a visão que eu tive do jogo ontem, na teoria, seria o Sara, esse jogador, para fazer essa dobradinha com o Léo. Só que o Sara, ele gosta de pisar na área, ele gosta de estar dentro da área. Uma das melhores oportunidades do São Paulo ontem foi justamente numa finalização de cabeça do Sara. Mas aí o Rogério Ceni precisa definir, chamar o Sara e falar: Sara, você gosta de jogar ontem? Ontem, por exemplo, ele coloca o Rigoni para fazer essa dobradinha com o Léo Pelé, tira o Nestor e deixa o Sara fazendo ali a função de meia, de criação. Eu acho que o Sara se adaptaria muito melhor a esse jogo. Ele tinha o Igor Gomes no banco de reserva, que poderia fazer essa função também, porque o Pablo Maia, que fez a sua estreia como titular, foi o melhor jogador da partida no primeiro jogo dele como profissional. Ele já mostra, pelo menos ali ele mostrou mais personalidade do que outros jogadores, como o Nestor, como o próprio Sara, como o próprio Marquinhos. E aí, para finalizar, o Marquinhos é um jogador que tem essa característica do Gabriel Peck que eu citei agora do Vasco, de velocidade e também da jogada individual. Mas eu acho que falta confiança. Então ontem, muitas vezes, e teve um lance muito claro no jogo do São Paulo ontem, eu tô falando só do São Paulo porque a Inter de Limeira abriu mão de jogar, né? Só ficou no sistema defensivo. Então o São Paulo precisa, ou nas categorias de base, sob o comando do Rogério Ceni, eu acho que monitorar um pouco mais as categorias de base, para ver se não encontra algum jogador com essa característica. O jogo de ontem precisava de um jogador dessa característica, de quebrar a linha, de tentar um drible. A única jogada de velocidade que tentou quebrar uma linha e conseguiu, e aí teve uma oportunidade de gol do Éder, que o Rafael Pin, goleiro da Inter de Limeira, conseguiu fazer uma bela defesa. Foi o Alisson que entrou no segundo tempo, driblou um volante no meio de campo em velocidade, obriga um zagueiro a sair, obviamente você consegue um espaçozinho ali.
O Éder conseguiu esse espaçozinho, fez uma finalização e o Rafael Pim fez uma grande defesa. Para finalizar de verdade, Rogério Ceni tenta encorajar mais esses jogadores com características do drible a tentar. Mesmo que eles errem, tente, porque o São Paulo tá sem solução. E nem todos os jogos o São Paulo vai, obviamente, enfrentar um time dessa forma. Tem clássico no final de semana, os dois times contra o Santos, os dois times entram pressionados, tanto o Carille, que o primeiro tempo do Santos, quanto o Mirassol foi ridículo, foi para esquecer o primeiro tempo do Santos, o segundo tempo o time já foi mais corajoso, mas é o clássico que, na minha opinião, pode definir aí algumas coisas, principalmente permanência dos treinadores. Muito bem. Dito isso é notícia boa, né, Ineg? Falar do São Paulo. Né? Ô, Fábio, alguém já te confundiu com o técnico da Inter de Limeira? É irmão do Fábio França? Pergunta aqui o Luiz. Inter de Limeira? Eu não lembro do rosto dele. Vou até abrir, daqui a pouco a gente vai colocar na live pra ver se parece. Acho que parece um pouco, viu? Imagina. Obrigado pela homenagem. Valeu. Mas foram 60 cruzamentos. Foram 60 cruzamentos. Nossa, cada 10 cruzamentos um gol. Um outro detalhe, Ineg, o Rogério Ceni tem sido muito transparente nessas coletivas também, né? Num passado, bom, você acompanha também bastante futebol. Rogério Ceni no comecinho da carreira dele, em outros momentos ele fala assim, não, mas nossa, a gente, 60 cruzamentos. 20 escanteios. Nossa, nosso time foi bem. 80% de bola de bola e tal. Ele falaria isso. Agora ele tá mais calejado e ele tá tendo uma leitura muito parecida com o que a crônica esportiva vem tendo em relação ao desempenho do São Paulo. Isso é interessante. Troco todas essas estatísticas por um gol. Só né? 1% de posse de bola, um bom cruzamento, um gol. 1-0, 3 pontos. É isso aí, Neg. Boa, 20 Valeu, bom fim de semana. Show. É isso aí. Um grande abraço.